Eu descobri a traição do meu marido com a minha irmã. Meu marido decidiu que eu não era boa o suficiente para ele e me trocou pela minha irmã Carol. Carol é aquele tipo de irmã interesseira, falsa e manipuladora, que sempre brigava comigo por brinquedos, atenção e até por comidas. Eu era maltratada por ela, mas não sei como ou quando ela começou a inverter os papéis para os nossos pais. E eu acabava saindo como a vilã de tudo. Foi assim durante a minha vida toda. Com meus 19 anos, eu finalmente consegui sair daquela casa e trabalhei duro para isso enquanto a Carol ficava em casa sendo bancada por nossos pais. Eu trabalhava em uma empresa de prestígio como uma empresária muito importante, mas resolvi não contar para ninguém e mentir dizendo que era uma estagiária em uma empresa de pequeno porte. Tanto Carol quanto meus pais riam de mim, meio irônico, já que mesmo se eu fosse uma estagiária, eu trabalhava, mas a Carol não. Aos meus 24 anos, eu conheci o meu esposo Felipe na empresa, o tipo ideal para quase todas, se não todas as mulheres. Ele era alto, moreno, cabelo preto e liso, sorriso impecável e uma ótima lábia. Nos conhecemos durante uma reunião e lá tivemos um ótimo contato. Acabamos trocando números e começamos a conversar e sair. Depois de um ano, apenas ficando, começamos a namorar e em apenas 9 meses de namoro, ele me pediu em casamento. Acabei aceitando, já que tínhamos passado tanto tempo juntos. Preparei o meu casamento com amor e carinho. Convidei meus pais e minha irmã, mas nenhum deles vieram. Meu peito doía, só de pensar que nem minha mãe e nem meu pai estariam no momento mais importante da minha vida. No final, foi meu sogro que me levou no altar. Nosso casamento foi incrível, mesmo sem meus pais e minha irmã. Ficamos muito felizes com todos os convidados e depois fomos para nossa lua de mel. Decidimos que não queríamos sair do Brasil, então fomos para Maceió. Voltamos mais cedo por conta do trabalho e quando voltei decidi visitar meus pais. Mal sabia eu que foi um erro. Fomos à noite, quando chegamos lá, a minha irmã não parava de olhar para o meu marido. Me senti desconfortável com isso e decidi chamar ela em um canto para conversarmos. E ela apenas disse que eram coisas da minha cabeça e que eu tinha que deixar de ser paranoica e ciumenta. Acreditei? Não, mas deixei de lado para o clima não ficar ruim. Ele de cara se deu bem com os meus pais, mas com a minha irmã, ela não trocou uma palavra. Não vou mentir que me senti um pouco bem com isso. Não estava segura, mas eu achei que ia ser melhor assim. Como ele se deu bem com meus pais, ele acabou indo na minha casa antiga, junto comigo, é claro. E com o passar do tempo, ele começou a ganhar intimidade com a minha irmã também, o que me deixou desconfortável, mas deixei para lá, já que ia ser um relacionamento de cunhada e cunhado. Depois de alguns meses tentando, eu consegui engravidar, fiquei muito feliz e preparei uma surpresa para ele no mesmo dia que descobri a gravidez. Não foi nada chamativo, mas foi de coração. Ele ficou tão feliz e emocionado que mal conseguia falar. Ele disse que aquela criança tinha chegado para selar nossas vidas, em uma só. Tivemos o nosso chá revelação e descobrimos que iríamos ganhar um menininho lindo, o Joaquim. Depois de 9 meses, o Joaquim veio ao mundo. Minha mãe e meu pai estavam lá e meu esposo estava do meu lado durante o parto. Mas a minha irmã não apareceu nem depois para ver o sobrinho. Acabei tirando tempo do trabalho, já que tinha que cuidar de Joaquim, mas o meu marido não tirou um tempo do trabalho, ele tinha que continuar trabalhando. E com isso ele começou a chegar tarde em casa. Ele dizia que como eu tinha saído um tempo do trabalho, o meu trabalho acabou indo para ele, já que éramos marido e mulher. Trouxa do jeito que eu era, eu acabei acreditando nessa baboseira toda. Já estava me sentindo um pouco desconfortável, já que ele estava passando mais tempo no trabalho do que comigo e com o nosso filho. Conversei com ele sobre isso e ele disse que, como eu tinha largado a minha responsabilidade, ele tinha que cuidar disso para mim. Me senti mal, já que entre o trabalho e meu filho, eu claramente escolheria o meu filho. Nunca pensei que meu Joaquim iria ter um pai tão ausente assim. Tínhamos passado tanto tempo felizes juntos que apenas estava acreditando naquela ladainha toda pelo meu bem, pelo bem do nosso filho e pelo bem do meu casamento. Mas já não tinha como esconder, como qualquer um traidor, ele não pensou muito. Foi aquela história clichê, ele foi no banheiro tomar banho e acabou esquecendo o telefone e eu acabei olhando e não foi por desconfiança, mas sim por curiosidade mesmo.
Não estava achando que iria encontrar alguma coisa, mas no final a encontrei e com a pessoa que eu nunca pensei que encontraria, a minha própria irmã. Já pensou? Fiquei tão em choque que não sabia o que falar, mas de boba eu não tinha nada. Conectei o WhatsApp dele no celular e deixei o telefone no mesmo lugar onde estava e não consegui esquecer os apelidos, as conversas picantes, as fotos trocadas. Ela foi esperta. Quando ele saiu do banheiro, eu entrei correndo, desabando no choro escondido, para ele não saber que eu tinha conseguido ler aquela conversa estupidamente nojenta. Enquanto eu estava chorando, abri o WhatsApp no telefone dele e vi que ele estava trocando conversas com a minha irmã. Lembra que ele tinha acabado de sair do banheiro? Então, ele estava tirando fotos mostrando aquilo para ela. Não aguentei e vomitei. Fiquei com medo de estar grávida novamente dele, já que estávamos tentando há bastante tempo. Queríamos uma menina dessa vez, então eu fiz o teste e deu positivo. Fiquei em choque. Fiquei com medo, fiquei aterrorizada em saber que teria mais uma filha ou filho dele sem ele por perto. Tinham se passado alguns meses e descobri que o destino era cruel. Era uma menina vindo a caminho. Se passaram mais ou menos 6 meses. Durante esse tempo, eu não consegui contar para ele que estava grávida. Eu estava com medo e acabei contando para ele apenas que estava comendo muito e por isso estava engordando. Não sei porquê, mas esse bebê não tinha crescido tanto assim na minha barriga. Então, ele acabou acreditando. No último mês, eu finalmente tive coragem de contar para ele. Ele pulou de felicidade e eu me senti mal por isso, porque imaginava ele com minha irmã e depois feliz com os meus filhos e isso me deu um nojo profundo. Vieram as contrações, veio o hospital e por fim veio a minha menina, a Chloe. Durante todos esses meses eu juntei provas contra ele, juntei provas da traição com a minha irmã. Estava decidida que meus filhos não precisavam de um pai, mas apenas de mim, e eu não precisaria de um marido, mas apenas dos meus filhos. Entrei com pedido de divórcio, eu estava decidida que iria embora, que deixaria ele com ela. Quando ele descobriu o pedido de divórcio, ele não acreditou e ele não entendia o porquê que eu tinha feito isso. Homens são tão estúpidos. Acabei ganhando o divórcio mesmo sem a assinatura dele, já que eu tinha provas da traição. Ele desabou pedindo desculpa para mim, mas eu não aceitei. Eu nunca vou, eu nunca vou aceitar menos do que eu mereço, nunca. Acabei indo para outra cidade junto com meus filhos, onde estivesse a empresa onde eu trabalhava para que eu conseguisse sustentar os meus filhos. Meus filhos sempre tiveram do bom e do melhor. A única coisa que sentiam falta era do pai. Acabei deixando o pai ver as crianças durante os fins de semana. Descobri que ele também tinha engravidado minha irmã e os meus pais apoiaram a gravidez dela. Os pais são muito mais safados do que ela. Às vezes me sentia sozinha, mas aí eu olhava para o lado e via os meus filhos, e me sentia melhor e sentia completa. Se passou mais 2 anos, e eu finalmente resolvi que queria um novo relacionamento, mas dessa vez sem casamento rápido. Nós teríamos que nos conhecer muito mais melhor. Conheci o Nicolas durante um passeio com os meus filhos, onde o Joaquim, que estava com sorvete, acabou derrubando em cima de Nicolas. Pedi desculpas e a única coisa que ele fez foi rir e comprou um novo sorvete para o Joaquim. Vi ali que talvez tinha encontrado um novo recomeço. Ainda estamos saindo, se conhecendo melhor, mas os meus filhos já o amam e eu não sou diferente dos meus filhos. Talvez eu finalmente tenha encontrado o meu novo recomeço. Gente do céu, que história! Reviravoltas. Essa irmã é uma safada. Juntamente com o marido dela e com os pais. Pior ainda, que os pais apoiam, né, essa vergonha aí dessa irmã dela. Que bom que dê tudo certo na vida dela, que ela seja feliz. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, me segue aqui. É um prazer te ter aqui. Vou deixar arroba se você quiser me mandar uma história, tá bom? E até o próximo vídeo. Lembrando que tem que curtir e comentar, tá bom? Tchau!